Prazer é sempre nosso. Bom, do assunto, um assunto que estava até repercutindo. Mas eu queria entender dessa fala do Lula, quando ele volta a afirmar, né, que é contra o teto de gastos, que isso limita despesas, investimentos públicos do governo federal. Essa declaração que ele falou ontem, exatamente, ali com reitores de universidades federais ali de Juiz de Fora, foi reproduzida nas redes sociais. E até eu estava debatendo isso, né, com algumas pessoas aqui de mercado, algumas falando em relação a toda essa instabilidade que causa para o investidor, o quanto que o investidor estrangeiro essa, tivemos uma estabilidade para o Lula, mas eu queria entender a sua visão, a sua análise exatamente, né, da fala do candidato. Será que a gente sabe que ter um teto de gastos é importante, que a dívida exploda, enfim, não dar um e depois ter essa conta para pagar. Mas eu queria entender a sua visão como professor, né, como especialista, em relação a essa questão. Veja, muita gente gosta de usar isso como se fosse ideologia, como se fosse, olha, o meu pensamento econômico. Eu sempre falo o seguinte, geralmente essas pessoas se apresentam como economistas desenvolvimentistas. Ou seja, então eu sou o quê? Um economista que não quer desenvolver o país, eu quero o mal. Então é completamente fora. Como você bem colocou, Paula, eu adoraria ter um cartão de crédito, um cheque especial sem limite. Só que eu tenho limite, eu não sou Joe Biden. Não vamos esquecer, o Brasil deu muito calote na dívida pública. De 1980 a 1994, nós emitimos tantas moedas, tanta moeda, que a nossa inflação, nós já falamos aqui, foi 12 trilhões percentuais. Agora, vamos ser prático. Se você, de jure e de facto, quebrar o teto de gastos, ou seja, depois de tantos calotes que o Brasil deu, e a gente não esquece, é a mesma coisa que você chegar no Itaú, no Bradesco, no Santander, nos bancos lá, e falar, olha, eu dei tantos calotes na minha vida, agora eu quero um cartão de crédito sem limites. O que você acha que ele vai falar que ele vai cobrar de taxa de juros? Eu não entendo aonde está a ideologia aí, dizendo que não, é uma forma de um pensamento econômico. Veja, a coisa é muito simples. Dado que eu não tenho mais credibilidade, que eu não sou Joe Biden, que eu não sou o Japão, que eu não sou a zona do euro, se eu de jure e de facto quebrar o teto de gastos e falar eu vou gastar como se não houvesse amanhã, ou voltar o mantra do que gasto é vida, é óbvio que aqueles que financiam a dívida pública vão entender o quê? Eu entrei numa trajetória insustentável da dívida pública. O que a gente chama em economês bad dynamics, uma dinâmica ruim, ou seja, minha dívida pública só vai subir. Então eu não entendo como é que isso pode ser uma ideologia. Fala, não, a tua ideologia é diferente da minha. Se você está numa situação onde a tua dívida continua aumentando, risco está intimamente relacionado com o retorno. Se minha dívida continua a aumentar, por melhor que você seja, você gastou demais. Eu vou falar, olha, mas eu vou gastar para a educação, eu vou gastar para a produtividade, eu vou gastar para isso, eu vou gastar para o médico do meu filho, médico da minha filha. Tudo bem, mas você já gastou demais no passado. Você já gastou demais. Então, como você não tem dinheiro, olha como o negócio, a gente fala economia é difícil. A gente fala o seguinte, quando a economia se torna difícil, impenetrável, narrow down. Eu gastei demais. Se eu gastei demais, por melhor que seja o teu coração ungido pelo santo grau, quer que seja, você está pedindo dinheiro emprestado de novo para mim. Se você está pedindo mais dinheiro para mim e eu estou vendo que você não tem limites, significa que teu risco aumentou. Se significa que teu risco aumentou, gente, isso é óbvio. Eu vou cobrar mais juro para comprar teu título da dívida pública. Não tem como alguém dizer eu discordo. Se o risco da dívida pública
torna, de certa maneira, insustentável, eu cobro mais juro. Se eu cobro mais juro, existe no capítulo 1 de qualquer livro de macroeconomia, em inglês, chamado crowding out effect. Em português, efeito deslocamento. O governo quer ir para frente, mas a Paula e a Isa, como financiadoras da dívida pública, que compram LFTs, que compram NTNs, que compram LTNs, etc., falou, olha, dado que o risco da dívida pública está maior, eu quero mais taxa de juros. Se eu peço mais taxa de juros, isso vira o meu benchmark para consumo e para investimento. Eu não vou investir em plantas industriais. Eu não vou investir em hidroelétricas, termoelétricas ou rodovias se não me pagar essa taxa de juros que o governo está me pagando para financiar a dívida pública. Porque eu prefiro ficar sentadinho aqui na minha cadeira, comprando título público, ao invés de fazer capacidade ou produção agrícola ou produção, capacidade produtiva, o que quer que seja. Então, quando você aumenta o gasto do governo ilimitadamente, levando em consideração que eu não tenho um histórico de crédito bom, o que acontece? Vocês duas, nós, o Brasil inteiro, nós vamos pedir mais juros. Se nós vamos pedir mais juros, o que acontece com os dois motores do PIB? O consumo retrai e o investimento retrai, porque a taxa de juros subiu. A curva de juros estipa, ou seja, o risco Brasil sobe. E aí eu já ouvi algumas coisas que dói o ouvido, do tipo, eu não vou pagar mais juro, nem para Paulo e nem para Isa. Ora, se você não paga mais juro nem para Paulo e nem para Isa, que é a financiadora da dívida pública, para onde vocês vão sabendo que o retorno que te dão não compensa o risco que você está correndo, dado o histórico de calotes e descalabros fiscais nos últimos 40 anos. Você fala, gente, para onde eu vou? Eu vou para dólar. Então não tem aonde discutir isso daqui. Eu também gostaria de um limite de crédito ilimitado, mas depois de dar calote várias vezes, o banco fala, gente, eu vou cobrar mais juro. Não tem economia aqui. É uma coisa muito simples. Eu dei tanto calote no banco e vou lá e falo, olha, quer saber? Eu quero mais dinheiro e não quero limite. Como é que o banco vai olhar para mim? Fala, você tá de sacanagem, né? Você tá brincando comigo. Eu posso até te dar, mas o custo disse que eu queria resolver em relação entre a maior. dívida e PIB é o crescimento do PIB, né? Porque aí você fala, mas o PIB vai crescer. Sim, a gente poderia, assim como George W. Bush falou, assim como o Trump falou, olha, se você diminuir os impostos e aumentar o gasto do governo, é verdade, mas antes que isso aconteça, a taxa de juros já sobe. O mercado financeiro, por exemplo, principalmente no Brasil, a gente não vai ter paciência e esperar, tá bom, eu não vou cobrar mais taxa de juros, apesar de você ter um objetivo primordial que é melhorar a economia. Enquanto você melhora a economia, eu não sei se você vai melhorar ou não vai melhorar a economia, eu quero mais juro. Eu quero mais juro, então fica aquela coisa. Você pisa no acelerador e ao mesmo tempo você pisa no freio. Eu não sei aonde que isso é complicado. Isso parece muito mais, é óbvio, uma política populista do tipo, vou gastar o... Olha a coisa. Eu vou gastar o quanto eu quero e eu quero que vocês duas não cobrem mais juros de mim. Não tem economia aqui. É uma coisa absolutamente simples, é uma coisa na prática. Se eu estou falando que eu vou gastar como se não houvesse amanhã, mesmo que seja para o bem do país, tá bom, eu canto o hino nacional. Eu bato no peito, mas me paga porque os calotes que vocês já me deram, não estou falando de Lula, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de José Sarney. Eu estou falando desde 1970, que nem nós falamos. De 1980 a 94, a minha inflação foi 12 trilhões por cento. Sim. E eu não esqueci isso. Depois teve 82, 87, 98, PEC dos precatórios, e aí você gasta mais. Gente, isso já passou, essa discussão. Se eu não tenho credibilidade, não dá para gastar. Isso é capítulo 1 do livro de macroeconomia.